Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez na Rede GAC Podcast, dia 21 de janeiro, tá? Hoje teremos aqui duas convidadas especiais, Josiane Vasconcelos, não é isso? Sim. E Luciane Boa Sorte. Tá vendo aí? Beleza. Daqui a pouquinho, roda a vinheta. Vamos lá. Hoje tivemos um pouquinho de atraso, né? Normal, tudo ao vivo aqui, sempre acontece alguma coisinha ou outra. Mas vou deixar aqui agora a palavra com a nossa amiga Lina Pessia para poder falar um pouquinho dos nossos convidados. Eu estou empolgadíssima. Já comecei a entrevista aqui no bastidor. Nós estamos com doutora. Doutora, a gente vai entender esse negócio do doutora, viu, gente? Inclusive. Porque ela é psicóloga, é filósofa. Por que não é doutora? Eu conheço outras pessoas que não são doutoras. Enfim, aqui a gente depois vai ver isso aí. Josiane Vasconcelos, ela é psicóloga, ela é filósofa e ela vai trazer para a gente aqui uma abordagem enriquecedora sobre os aspectos de nossa vida, nossos comportamentos. Trouxemos a Luciane Boa Sorte. Ela tem um ateliê com essas maravilhas aqui. Eu não sei se eu posso chamar isso de caixa. Eu acho que isso aqui deveria ter outro nome criado. Alguém deveria inventar um nome mais adequado. Essas luxuosas caixas cartonadas. E eu gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, da forma de vocês, como vocês quiserem, para que a nossa audiência comece a criar esse vínculo com vocês, tá bom? Só para conduzir, nós vamos primeiro só no geral da apresentação, depois passamos para... E aí a gente começa a discorrer o bate-papo, ok? Com você. Olá, gente. Eu sou Josiane Vasconcelos, sou filósofa e psicóloga. Primeiro, quero agradecer esse convite maravilhoso, né, de poder participar, porque eu acho que o mais importante é a gente conseguir ampliar os nossos conhecimentos, trocar as informações, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre querendo desenvolver cada vez mais. E está sendo um prazer estar aqui com vocês. Olha, você me enganou. Você falou que nunca teve no podcast, mas você tá assim, show de bola, você hein? Nunca teve também num podcast? Não. Acho que a gente fez um ensaio, não foi? Mas não foi de Nós verdade. fizemos um ensaio. A gente fez um ensaio, um trabalho. Foi, que muito simulou, bom. Um mas podcast. não foi ao vivo. Né, Lu? Exato, exatamente. O ao vivo é mais difícil. Vamos lá. Desafiador, né? Vamos lá, Luciane. Eu sou a Luciane Boa Sorte, sou proprietária do ateliê Luciane Boa Sorte, que faço caixas cartonadas de qualquer modelo, qualquer tamanho. Eu sempre falo, o meu cliente sonha, a gente constrói, a gente faz. E estou muito feliz por participar aqui. Massa, viu? Eu falo com meus clientes, porque eles falam, Luciane, eu quero uma caixa assim, assim, assado. Então, a gente acaba desenvolvendo. Depois eu contar um pouquinho, mas deixa eu me apresentar para não... Pronto, não perder o ritmo. Não perder o ritmo, né? E estou muito feliz de estar aqui. É meu primeiro podcast. A gente fica um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas eu acho que vai ser bem legal. Vai de bola. ser maravilhoso. Está sendo já. Está sendo. Vamos lá. É algo bem específico? Bom, a gente estava conversando um pouco mais sobre história pessoal. Eu gosto muito de trazer essa coisa da história pessoal, porque é o que nos conecta, né, doutora? É o que nos conecta, as nossas histórias de vida. A gente aqui, eu e Kildare, a gente sempre traz entrevistados de segmentos diferentes. Isso a gente faz de forma deliberada e estratégica. Porque qual é o nosso objetivo aqui dessa reunião? Enriquecer nossas visões, trazer uma perspectiva diferente. Porque, imagine,
Se eu trouxesse aqui um ateliê Luciane Boa Sorte, e, de repente, um outro ateliê. Olha como o assunto ia ficar limitado a esse segmento, às vezes até chato, enfadonho Sim. mesmo. Quando a gente traz 2 segmentos diferentes, a gente enriquece a Públicos mesa, diferentes, né? públicos diferentes, a gente faz collab, que Kilder, depois que aprendeu o que é collab, minha amiga, só sabe falar isso agora. Coisa incrível, viu? Incrível. Incrível. O que é collab? Para quem não sabe, você vai postar na sua rede social, no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok, onde você quiser. Mas no Instagram você consegue postar em collab, em colaboração com ela. Em colaboração comigo. Legal. Em colaboração com o Kilder, com o podcast, com o Burburinho. Quando você coloca ali collab com o Burburinho, que é aqui onde nós estamos, que é nosso parceiro, nosso apoiador, você vai compartilhar a sua audiência com a dele. Então, a sua audiência vai conhecer o canal Burburinho, a audiência do canal Burburinho vai conhecer a sua audiência. E aí você expande. consegue Maravilhoso. expandir o seu negócio, a sua visão. Então, eu queria que Luciane trouxesse um pouquinho. Ela estava contando que ela trabalhou com a área farmacêutica Sim. Isso. em outro lugar e que, eu não sei se vocês vão acreditar. Ela disse que ela não sabia fazer nada de coisa manual. Ela vai ter que me convencer disso aí, porque um acabamento perfeito, tá? E ela estava dizendo aqui que ela é autodidata. No artesanato, né? Conta pra gente um pouquinho dessa descoberta. história, né? É. Então, eu trabalhei 21 anos na indústria farmacêutica. Eu morava em São Caetano do Sul, em São Paulo. E a cartonagem apareceu na minha vida quando eu engravidei do meu filho, que hoje tem 10 anos, que é o Joaquim. E eu quis fazer, de lembrança de maternidade, as caixas cartonadas. Na época, não se falava muito de caixas cartonadas. E era em tecido, forração em tecido. Aí eu estava de licença maternidade, aí você vai me perguntar, por que você estava de licença maternidade? Porque eu tinha acabado, Deus me deu 2 crianças que eu adotei. O juiz me liberou elas numa sexta-feira, numa quarta-feira eu descobri que eu estava grávida do Joaquim. É bem louca a minha história. Então eu tive 3 filhos em um ano. Um de 6 anos, um de 1 ano e meio e uma 3 gravidez. filhos em um ano. Pedi tanto a Deus que ele me deu. Eu fiz 5 fertilizações in vitro e não engravidei. E aí Deus me deu quando eu achei meus filhos de coração. Enfim, aí eu estava de licença maternidade. Enfim, não, amor. Enfim. Eu tô aqui parada nessa informação, vou ficar até o fim do podcast pensando nisso. 3 Enfim. filhos de vez, ela pediu a Deus, Não pediu. foi fácil, Deus foi bem deu em triplo. difícil, porque assim, foi um de 6 anos, um de 1 ano e meio e uma gravidez, né? Agora, rapidinho, deixa eu te falar uma Diga. coisa aqui. Quando a gente pede muito a Deus, né? Fica pedindo. Às vezes eu penso assim, Deus vai dar, amor. Para de pedir, né? Tudo tem seu tempo. Para de pedir. Aí, eu acho assim que Deus pensou, vai ficar pedindo? Não confia? Não tem fé, não? Toma, vrá! Toma logo 3. Assim, eu acredito que eles 2 foram feitos para mim, meu marido mesmo, porque se fosse filho de sangue não parecia tanto, personalidade e tudo. E que eu sempre falo que o Joaquim estava esperando eu encontrar os irmãos para ele vir. Porque assim, se eu fizer as contas, eu engravidei do Joaquim na adaptação das crianças. Porque eu fiz a adaptação em janeiro, o Joaquim nasceu em setembro. Então, eu engravidei em janeiro, né? Na adaptação das crianças. E você acha que teve processo de fertilização nessa época para Joaquim? Não, foi natural. Eu fiz fertilização, 5 fertilizações in vitro. Uma das eu engravidei, mas perdi. E aí eu tinha desistido. Eu falei, eu vou adotar. E aí nós fizemos todos os processos de adoção e tal. E aí eu encontrei eles 2. Mas me diga uma coisa, como essa habilidade, essa questão do trabalho que você desenvolve hoje aconteceu na sua vida? Então, aconteceu na época que eu engravidei do Joaquim, que eu quis fazer as caixas cartonadas. Aí eu entrei num cursinho básico de forração. E aí eu falei, aprendi a forrar as caixas, mas era outro método, era de tecido. E aí eu comprei a guilhotina para cortar o papelão e tal, e fiz 50 caixinhas Mas a minha cartonadas. pergunta é em relação à Você questão... está resumindo muito, amor. A questão, assim, A gente quer entender profundamente no âmago do seu ser. não, tipo assim, eu trabalhava na empresa farmacêutica, como você falou. Isso, eu trabalhei 21 E aí anos. me vi nessa situação e resolvi empreender. Comecei dessa forma. E hoje, como está isso hoje? A evolução desse sim. processo. Aí, quando eu decidi largar a indústria farmacêutica, que meu marido quis vir para a Bahia, aí eu falei, eu vou
viver da minha terapia, que era a minha cartonagem, porque para mim a cartonagem era a minha válvula de escape. Eu fazia para dar de presente às professoras, fazia para dar de presente os amigos. E aí, quando eu falei assim, eu vou pedir para ser mandada embora, eles me mandaram embora. Entramos num acordo, fui mandada embora e eu vim morar aqui na Bahia, em 2021. Setembro de 2021. E aí eu montei meu ateliê. Com a cara e a coragem, eu entrei no... Qual o nome do ateliê? Ateliê Luciane Boa Sorte. Onde fica? Fica aqui em Lauro de Freitas. Hoje ainda está na minha casa, num espaço que eu tenho na minha casa, mas esse ano ainda o meu projeto é alugar um espaço maior, porque já está pequeno o meu lugar, e aumentar o ateliê. Certo. Eu vejo aqui que tem caixas em vários formatos e modelos, e eu quero saber o seguinte: você vai falar agora para o público que de repente tem interesse em contratar o seu serviço, você tem caixa de vinho, eu vi ali nisso? Isso, essa caixa de vinho a gente fez para empresas. Eu trabalho hoje, meu foco maior é empresas, corporativo e assessoria de casamento. Eu faço tanto o convite para os padrinhos, aquelas caixas todas elaboradas, e para a empresa. A empresa fala, olha, eu preciso de uma caixa para eu colocar um vinho, ou eu preciso de uma caixa que eu vou colocar uma agenda e vou colocar mais alguma coisa, e a gente desenvolve a forma. Essa caixa aqui mesmo é para a empresa, que ela vai colocar 3 velas. Então, se você abrir aí, ela tem um berço, que a gente chama de berço, que é o encaixe que vai ser as velas, para elas não ficarem sambando na caixa, entendeu? Aquelas velas aromáticas, no caso? Isso. Que legal. Isso é para a empresa. Então, ela me dá as medidas ou manda o objeto, e aí a gente faz. Eu faço caixas para o Resort Nanai. Nanai, eu faço caixa, sou eu que faço. Que maravilha. Nanai, eu conheci o Nanai há muitos anos Uhum. atrás. Há muitos anos atrás, não. Há muitos anos, que você já é há muitos anos, não tem Agora atrás. Há muitos anos, deixa eu te falar, o Nanai era o hotel mais romântico da América Latina. Eu fui com uma peça horrorosa, eu fui com um boy péssimo. Mas um lugar maravilhoso, nem né? o Nanai deu jeito no relacionamento. Mas o Nanai ficou na minha cabeça, assim. E esses dias eu tava tentando me lembrar qual o nome daquele hotel. Você é estourada, então, Luciane? Então, agora em novembro eu fiz 400 caixas para ele. 300 eu mandei pro hotel e 100 foi para um evento em São Paulo. Então você é rica, né? Quem dera. Humilde. Preciso fazer muito caixa ainda para ficar rica. Precisa fazer muita caixa para ficar rica. E o Nanai, pelo preço que pagamos na diária na época... Então, eles têm uma revista, o Nanai, né? Então, eu não sei se essas caixas... Eles fazem eventos, aí tem para essa caixa que eu fiz, foi para a revista deles. E aí eles colocaram uma foto muito linda. Depois eu posso até te mostrar o vídeo. Eles mandaram o vídeo da caixa montada para mim. Tem no seu Instagram? Não tem ainda, não montei. Porque eu não tive nem tempo de tirar foto. Aí o pessoal de marketing falou, Lu, eu falei, manda pelo menos uma foto da caixa para mim, porque eu não consegui nem tirar. Aí ele mandou uma foto, falou, Lu, a cor ficou perfeita com a caixa. Ficou assim, perfeita. E aí, hoje é um dos meus maiores clientes. Gente, eu estou encantado com esse trabalho da nossa amiga aqui. Olha só que coisa maravilhosa. A marca do GAC Podcast, tá? Que coisa linda. Acabamento, o dourado. Olha aqui o detalhe. Oh, meu Deus, que fofura. Vai ficar aqui em nossa mesa, né? Isso. Assim, um resumo rápido, como se você estivesse se comunicando com o público que vai contratar o seu serviço. O que você diria para os nossos ouvintes? Eu diria o seguinte, empresas que precisam encantar o seu cliente, que precisa dar um press kit para o seu cliente para ele se sentir mais valorizado, porque, queira ou não, quando você recebe uma caixa cartonada, personalizada, com a sua logo, até mesmo com o nome do cliente, com algum presente lá dentro, algum brinde lá dentro, o seu cliente ou o seu amigo vai se sentir muito mais valorizado, porque quem recebe uma caixa cartonada, eu sempre falo, é uma pessoa escolhida, porque não é qualquer pessoa que vai receber uma caixa cartonada. E é isso. E se quiserem, nós fazemos qualquer modelo, qualquer cor, qualquer personalização. Sonha que a gente faz. Mas qual é o contato para poder fazer a encomenda, digamos assim? O meu Instagram é Ateliê Luciane Boa Sorte. E o telefone do ateliê é 719-9204-1091. Repete o telefone. 719-9204-1091. Maravilha, maravilha. Olha, o Instagram dela é Atelier com R. Eu já perguntei.
para ela sobre isso do ateliê, se é com R, se não é. Ela disse que é facultativo, pode ser ateliê com R ou sem R. O dela, ela escolheu assim. Então, quando você for pesquisar no Instagram, coloca ateliê Luciane Boa Sorte para você entrar em contato, mandar um direct. Eu já conheço essa comunicação aqui. É um produto que realmente eleva qualquer coisa que tem dentro. Se torna ainda mais, com resultado ainda mais bonito e personalizado. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Ela, observe, Josiane, ela teve a questão da maternidade e ela decidiu mudar de carreira profissional. Ela falou bem resumidamente, mas eu imagino que ela tenha passado por alguns momentos de reflexão, se ia trabalhar ou não, o que é que ia fazer. Ela pulou toda essa parte, né? Sim, o que é que eu vou fazer agora? Deve ter tido tudo isso. Eu queria que você explicasse, mas eu queria que você falasse sobre isso, mas sob a luz da filosofia, que eu sou apaixonada pelos aspectos filosóficos. Faz muito tempo que eu vi isso, que foi na faculdade. Na faculdade de comunicação, a gente tem um ano de introdução à filosofia. Então, hoje aqui, meu amor, eu quero aula. Eu quero aula, entendeu? Fala um pouco sobre esse momento da vida da mãe, da mulher que se torna mãe, do trabalho, de tudo, sob a luz da filosofia, por favor. Eu entendo o quanto é importante o sentido que se dá, né? A gente não tem como dissociar aquilo que a gente precisa, é fato, e daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja. Quando se trata, pelo que eu percebi, Lu, posso chamar assim, né? Pelo que eu percebi, Lu, você foi motivada, a maternidade e o seu maternar fez com que você se direcionasse à descoberta desse talento. Isso faz com que a gente perceba o quanto é importante estarmos atentos aos nossos talentos. Não somente saber fazer, mas querer fazer. No momento que você diz assim, eu não entendia de artes manuais. Eu também não entendo não muito. Não entendo quase nada. Mas você colocou vontade, você colocou desejo. E isso é muito importante na vida da gente. Nietzsche traz muito isso. Ele chama de força de potência. Aquilo que você coloca a sua emoção na direção do sentido daquilo que você quer alcançar. Mas como é que a gente descobre isso? Outra coisa muito interessante que eu vejo nessa produção das caixas é tanto a revelação da identidade, a conexão que você consegue fazer de compreender o que o outro deseja, como você disse, realizar sonhos, né? E transformar isso em um objeto, não no sentido substancial, objeto, mas em algo, um elemento significativo para o outro. Isso toca, isso revela a identidade da própria pessoa e a pessoa vai se desenvolvendo. E, além disso, tem a condição não somente do belo, né? Que a filosofia traz uma interpretação sobre o belo e o que é estético. A gente, no senso comum, a gente costuma dizer assim, isso aqui é muito belo, é muito bonito, porque existe um padrão de beleza que é estabelecido. Mas existe uma condição estética. O belo é aquilo que retrata algo que é mais concreto. Mas a estética, ela traduz esse sentimento. Ela acessa esse belo, transformando essa beleza em um movimento, numa direção que tem a relação com o seu sentimento. Então, a estética quer dizer isso, né? Tem a ver com a percepção. Com a forma que você percebe, com a forma que você se vê, se identifica, e assim você consegue conceituar esse belo. E o mais importante, bem interessante que eu vejo, é saber conectar com o outro nessa linguagem, né, do estético. Porque eu acredito que a beleza é o resultado, mas a estética é o sentido. Com certeza. Menina, arrasou. Essa linguagem da estética eu achei fantástica. Essa colocação. E assim... Gente, isso aqui hoje é um presente. Fiquem aqui com a gente. Porque, olha só que coisa. Talvez quem faz o trabalho, ou quem passou pela situação que ela passou, não tenha consciência disso tudo. E
quando a gente tem consciência, a gente se respeita mais e valoriza mais a nossa trajetória de vida. Porque só fazer por fazer, um toque de caixa, fazendo a caixa, tô vendendo 400 caixas, 500 caixas, e dinheiro entrando, em faturamento, e eu tô feliz, porque tá o dinheiro entrando. Que ela começou a fala falando do precisar, que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, mas quando você toma consciência do que você passou, de como você solucionou, olha como fica mais rico ainda. Inclusive, você pode trazer no seu próprio Instagram, nas redes sociais, na verdade, de maneira geral, essa história. E aí alguém pode me dizer assim, mas Lina, o que é que isso tem a ver com caixa? Isso vai me ajudar a vender meu produto? Claro que vai. Porque quando a gente escolhe comprar de alguém, a gente não escolhe só. Aqui já estou trazendo, um conteúdo riquíssimo de vendas, da área comercial, pitch de vendas, que é a minha área preferida, a comunicação que vende. Olha só, a gente prefere comprar de alguém que a gente gosta. Muitas vezes a gente sabe que aquele produto é o melhor, mas a gente não gosta daquela pessoa e a gente fica sem querer comprar. Aí a gente fica naquele questionamento. Imagine você comprar um produto bom na questão técnica e você ainda gostar da pessoa. É a junção perfeita para a venda, que a gente entende em comunicação como venda relacional. Quando você fala da sua história, você se coloca num lugar de praticar a venda relacional. Então, inclusive, eu sugiro, enquanto relações públicas, enquanto assessora de comunicação, que você explore mais a sua história, para além de mostrar as caixas, os modelos, que você explore a sua história, porque a gente se conecta com você e não te esquece mais. Sim. Porque a única coisa que faz a gente ser inesquecível é a nossa história, a nossa autenticidade, né? Quero mais filosofia, quero mais caixa. Quero vocês. É o diferencial, né? Porque às vezes você tem caixa, tem outras pessoas que desenvolvem caixa. Não, tem várias como pessoas é que você se destaca nesse mercado? Interessante. Se destaca sendo você. Sim. Exatamente. O que destaca é a sua história aí, que eu tô curiosíssima, acredito que a audiência também está. Quantos anos tem seus filhos? Como é que tá a situação hoje, amor? O meu mais velho tem 16, faz 17 agora em fevereiro. A Marcela, é minha do meio, tem 12. E o Joaquim, que é o de barriga, que eu falo que é o de barriga, tem 10. Então, tenho 3 filhos hoje lindos. Parabéns. Não foi fácil. Eu falo que meus 2 primeiros anos de maternidade foi muito difícil. Foi muito cansativo. Mas... Porque, assim, igual tinha muita gente que falava bem assim, você teve trigêmeos. Não tive trigêmeos. Porque quando você tem trigêmeos, você aprende a ser mãe ao dia a dia e os seus filhos também aprendem a ser filho. Eu não, eu tive que aprender a ser mãe de um menino de 6 anos, de uma menina de 1 ano e meio e uma gravidez. Entendeu? Você fez terapia na época? Eu fazia antes, porque a minha terapia eu fazia o porquê que eu não engravidava. Eu sofria muito porque eu não conseguia engravidar. Fazia motivada por essa... também. Questão e também. aí depois ver as crianças, aquele corre-corre, acabei deixando de fazer. Mas, para mim, Deus me abençoou. Assim, eu não tenho... Foi difícil, foi. Mas se fosse para repetir novamente, eu repetiria. Que lindo. Ela é uma santa, né? Entendeu? Eu acho. E o mais Está com a interessante santa aqui na mesa, eu acho. é saber o para quê, né? A gente entende, passa por situações, são situações desafiadoras, mas quando a gente entende o para quê, faz todo sentido para a nossa vida. Boa pergunta, nunca me perguntei para quê. Inclusive, eu quero deixar um beijo bem gostoso, bem pro meu filhote de 3 anos, o Lucas Calil, que eu, quando eu saí de casa, falei, assista a mamãe hoje, viu? Mamãe hoje vai conversar com pessoas incríveis e maravilhosas. E eu sei que ele tá me assistindo. Um beijo, meu amor. Acrescenta o nosso beijo também. Quase eu trago ele, mas acho que ele ia derrubar as câmeras. Aí eu queria deixar ele em casa com o Janete. Beijo, Nete. Obrigada por estar cuidando do meu filho, meu amor, também. Obrigada. Com certeza. Seu público é mais infantil, adulto? Eu trabalho com a maioria do meu público atualmente é um público adulto, né? Eu atendo a partir dos 14 anos. Gosto muito de atender adolescentes, né? É muito interessante esse universo, acessar esse universo tão singular, tão complexo ao mesmo tempo.
Mas o público adulto também traz problemático. várias situações. Não, é muito Quem é mais interessante. problemático, o adolescente é muito... ou o público adulto? Eu acredito Ela vai assim. dizer, ninguém, eu amo meus pacientes. Pegando esse gancho aí do público jovem, você falou a partir de 14 anos. 14 anos. Já havia batido um papo aqui com a minha companheira de podcast, amiga. Essa conexão que deu muito certo, graças a Deus. Tá? E nós falávamos aqui sobre a ideia de se criar um quadro conduzido por um adolescente para poder lidar com o público jovem. Essa adolescente que, por sinal, está aqui no auditório, uma pessoa maravilhosa. A gente tem auditório aqui, Que eu desenrolada. conheci. É isso aí. Então, assim, nós estamos com esse projeto de criar esse quadro conduzido por um adolescente que vai entrevistar psicólogas, professores, donos de escolas, Muito interessante. jovens, jovens de igrejas, certo? Que tem público jovem. O que você teria acrescentado dentro dessa ideia? Gostei. Muito interessante isso. E assim, a proposta, eu acho que ela tem assim muito a acrescentar nesse universo do adolescente, da adolescência. E quando conduzido por uma pessoa que está nessa faixa etária, melhor ainda, porque conhece e se apropria do próprio universo sobre o qual ela está interagindo. E uma das coisas que eu vejo e observo muito na condição da adolescência, e parem para pensar um pouco, é um corpo que se desenvolve em uma mente que ora quer crescer, ora quer adultecer e ora quer buscar um colinho para poder ter segurança. Eu acho que até hoje eu tô na adolescência, então. Pois é. Aí acaba... Mãe, te amo. acaba Tudo igual oscilando saúde. entre. Isso gera um conflito muito interno, uma condição muito complexa para poder esse adolescente conseguir alcançar a sua própria identidade, porque isso está sendo formado. Imagine que até hoje nós também nos movimentamos nesse sentido. Porque Pode? nós mudamos. Pode, doutora, eu posso. Nós mudamos, pode melhorar sim. Por isso que eu acredito na psicologia. Por isso que eu acredito no ser humano, na capacidade do ser humano de se tornar aquilo que ele deseja. A questão é se ele sabe o que ele deseja, né, meu amor? Mas isso aí vai se descobrindo. E na adolescência, para a gente não perder o tema, na adolescência, isso é muito complexo, é muito confuso, porque muitas vezes se vincula a um ídolo, se vincula à imitação de alguém de referência, porque admira. Então, aí se confunde. Isso vai também na escolha da profissão, quando o adolescente está ali sendo obrigado a escolher o que é que ele vai prestar no seu curso da faculdade. Às vezes não está preparado ainda. E pode ter uma visão romântica, pode ter uma visão não tão amadurecida. E é natural que isso aconteça. Mas é preciso também arriscar. Quantos mudam de carreira? Iniciam um curso ou faculdade e depois entende, não, peraí, aqui não é meu lugar, eu vou para outro porque eu me sinto mais realizada, e a gente vai buscando isso. O adolescente faz isso. Mas uma coisa muito importante, é o que eu mais vejo na clínica, porque eu também atendo as mães de adolescentes. E essas mães de adolescentes, elas ficam sempre com aquela pergunta, o que é que eu faço? Essa geração do quarto, essa geração que não quer. Aí eu pergunto, você escuta seu filho ou você somente dita as regras? A adolescência, no momento que ouve as regras serem impostas, é como se estivesse escutando. Eu não sou capaz de me posicionar, eu não sou capaz de fazer. Eu me sinto invalidado naquele momento em que eu recebo somente regras. Então eu preciso estar enquadrado ali. Mas a gente precisa lembrar que o adolescente gosta de ser escutado. No momento dele, no momento que ele quiser falar. Então, isso é um ponto que eu destaco aqui, mas a gente tem muita coisa mais a explorar quando se faz essa orientação aos pais para lidarem com os adolescentes. Eu acho interessante esse cuidado especial que ela falou, que a gente precisa ter com o adolescente,
porque também a gente ouve muitas pessoas tratando assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E olha o que ela colocou. É uma pessoa que está em processo que ela não sabe. Ora ela está aqui querendo ficar adulto, querendo ter o dinheiro, querendo trabalhar. Ora ela está aqui querendo ser um pouco mais infantil. Ora ela quer dengo. Imagine, eu tenho 43 anos, até hoje eu quero dengo. Aí eu chamo minha mãe para ir lá para casa cuidar do... Olha meu filho para eu fazer alguma coisa. E tem hora que eu paro e olho assim, perdi minha mãe. Eu não tenho mais, cadê meu dengo? E não, mas eu não sofro, eu só fico assim, cuida dele aí. Pra eu fazer esse negócio aqui, sabe? E aí, como a Josiane, ela trabalha mais com adultos, né? Trabalha mais com adultos. O público atual tem sido mais adultos. Mais adultos. Eu também queria que você trouxesse, falasse um pouquinho, peraí que a gente já vai lá, viu? Já vai aí falar com você, peraí. Viu? Acho que é ali. Que você falasse um pouquinho para o adulto, para a mãe, porque eu quero que ela ouça também. Eu não sei o que é que ela... eu ia pedir, porque... Adivinhei! Sim. Adivinhou. Eu tô com um adolescente em casa, né? E não é fácil. E eu e ele, ultimamente, estamos numa guerra, sabe? Ele não me entende, eu não entendo ele. E vivemos num pequeno conflito, nós dois, ultimamente. E tá bem difícil, sabe? Não é fácil. Chegue mais para cá, para o microfone. Adolescência, né? Então, é bom que você vai me dar uma ajudinha aqui, me orientar. Não é fácil para o adolescente, não é fácil para a mãe. Não é. Porque eu sofro, eu tenho certeza que ele sofre também. Você quer acertar, mas como é que faz? Isso. Porque só para colocação, fique bem à vontade de fazer perguntas, viu? E vice-versa. Para ela também. Certo? Porque faz parte do... E a gente... Vocês entendem por que a gente coloca segmentos diferentes? Porque o que conecta é a história. Sempre vai ter conexão. Não, é diferente, mas conecta, né? Tudo demais. Porque é nós ser humano. somos integrados. Somos integrados, né? Não há como Filósofa. dissociar o ser humano. Ajuda ela e ajuda antes de as você mães. responder- Ajuda as mães aí que tá com Ajuda. adolescente, Passo a que passo. não é fácil. Antes de você responder, eu fiz esse comentário sobre o quadro a ser conduzido por uma jovem, certo? Porque a candidata a conduzir esse quadro está ali no auditório, Catarina Abreu. Olá, Cati. É uma adolescente de 15 anos, certo? Que na escola já começou a se conectar com o comércio, levar coisas para poder vender para os colegas. Tal. E hoje, com 15 anos, ela dá aula de matemática online para as pessoas, para os colegas. Tá? Maravilha. E assim, ela fez um curso, né? No Aprovados, né? Para poder concorrer ao IFBA. E Passou? o que você vai estudar agora é o SESI. Passou em todos os dois, já optou parabéns. pelo SESI. Parabéns. Tá? Então a Catarina Abreu está aqui. O que você diria como psicóloga dentro desse universo, desse quadro que nós estamos colocando aqui? O que você diria para a futura apresentadora do quadro jovem do podcast da Rede GAC Podcast? Eu diria experimente. Experimente aquilo que o seu coração move, na direção do que se move, com responsabilidade. Atenta às consequências. Então, quando você começa, que você entende o para quê, aí eu volto no para quê, isso faz você traçar uma direção, um caminho onde você possa, de fato, Kátia, alcançar aquilo que você deseja. Mas é importante que você experimente, com prudência, com curiosidade, com respeito. Então, isso faz parte da adolescência. Você está agora em um momento de desfrutar do mundo, de aprender, de experimentar e depois decidir. Né? Às vezes, durante a adolescência, acontece muito essa condição da paixão, da própria idealização. Existe o desejo real e o desejo idealizado. Então, muitas vezes, nós vamos ali focando a atenção a um desejo idealizado e ali perde um pouco a conexão com a realidade. Então, prestar atenção a esses sinais que a vida vão te oferecendo para que você possa seguir adiante. Sempre com prudência, respeito e responsabilidade. Isso quer dizer que estamos no caminho certo? Estamos, sim, com certeza. acredito que sim. Sabe uma coisa que eu acho bacana, Kati? A gente tem que dar voz a quem está no caminho certo. O que a Alina não existe caminho certo, amor existe. Para adolescente existe. Pode não existir caminho certo para você que é adulto, tá? Você faz o que você quiser da sua vida, mas nossos filhos têm o caminho certo sim. Sabe por quê? É uma pessoa em formação. É uma pessoa que já dá aulas de matemática para os seus
Colegas. Para os seus colegas. É uma pessoa que passou no SESI, passou no qual foi o outro? No IFBA. Então, assim, é uma pessoa que precisa estar aqui com lugar de fala. Porque para falar para outras pessoas sobre esse lugar, sobre ser possível, estimular, fomentar, dar bons exemplos, falar sobre isso. A gente tem que valorizar as redes de comunicação, a internet, para isso. Porque as outras coisas já estão aí muito facilmente sendo disseminadas. Então, perfeito esse quadro que o papai coruja com todo direito, né? Porque ela conquista, é uma menina maravilhosa que conquista mesmo, além dela ser boa em matemática, pelo visto, ela é boa também no lado relacional. Então, é um exemplo, ela tá ali, vocês vão conhecê-la, porque a gente vai estrear esse quadro. Se você tem filhos que, poxa, gostei dessa ideia, vou colocar também... Colégios que queiram apoiar esse quadro. Não, meu filho também... A Kátia é boa, meu filho também é boa, traga, amor. Traz ele também, que ele vai sentar na mesa junto com o Kátia, vai todo mundo conversar junto, falar do que tá fazendo, vamos enriquecer suas experiências. Agora, amor, vamos cuidar da mamãe, vamos cuidar ali. Ah, você que é mãe, e interessante que eu observei esse talento. Rapidamente, eu observei um talento em Kátia. E tô vendo que realmente a minha impressão, a minha sensibilidade alcançou. Coisa boa. Show de bola, cara. Vamos voltar Quando lá a gente fala sobre o que Luciane traz, essa questão da maternidade, né, do desejo da maternidade. Veja o quanto você tentou realizar isso, porque havia em você uma pulsão. Uma pulsão psíquica que te direcionava a essa maternagem. A maternidade é algo que eu gosto muito de trabalhar com conceitos para que a gente possa entender sobre o que a gente está falando, sobre onde a gente está. Né? A gente nunca vai conseguir chegar a algum lugar se a gente não reconhecer primeiro o espaço que nós estamos. Então, quando se tem o desejo de maternar, é muito mais do que estar na maternidade. Porque hoje nós vemos muitas mães que têm os filhos como acessórios. Isso é uma realidade que não é tão agradável, mas é fato. Tem filho porque a sociedade... Por que quer realizar uma coisa? Porque quer... Porque fala, por que você não tem filho? Por que você não tem filho? Aí Isso. fala, vou ter filho para... ou porque quer satisfazer um desejo do momento e não pensa no que pode vir. No trabalho que dá, né? E o desejo. Mas, assim, quando você fala sobre o trabalho, eu acho interessante. O trabalho existe pela própria demanda, que é lógico. Imagine, você tomar conta da sua própria vida. Já não é tão fácil. Imagine tomar conta da sua vida e da vida do outro. Eu bem sei disso. E entendo, porque eu fui mãe na adolescência. Eu tive o meu filho aos 16 anos de idade. Novinha. Então, sei que foi, para mim, um desafio muito grande. Eu percebia que havia em mim um desejo de maternar, mas eu não sabia de onde vinha. Hoje eu entendo que eu queria me tornar minha própria mãe. É como se, naquele momento em que eu sentia falta da minha mãe, eu quis me tornar mãe para me realizar sendo mãe em meus filhos. Então, isso essa concepção que eu tenho hoje, que eu estou dizendo aqui, isso é um trabalho da psicoterapia, é um trabalho, eu já faço terapia há 12 anos. Ia perguntar, você faz terapia, amor? Eu faço terapia há 12 anos, então cada dia eu me descubro mais. E a maternidade é algo similar ao saber maternar. E o maternar a gente aprende, a gente vai ouvindo. A comunicação entre mãe e filho, ela se dá pela necessidade. Uma mãe, para ela maternar, ela precisa estar conectada com esse filho e entender a necessidade dele para poder a comunicação fluir. Mas e quando esse filho já é adolescente, né? Já passou um pouquinho ali, já está como a idade dos filhos dela. E aí você tem esse mesmo lugar da conexão, né? Também tem que ter essa conexão para poder você entender. E o que mais, assim, que você acha que pode ser o segredo, o segredinho, o pode pirlim-pim-pim para a gente se comunicar com esses adolescentes? É uma condição muito subjetiva, mas uma coisa que eu observo é que muitas vezes muitos pais e mães querem se tornar amigos. Amigos, eu digo no sentido não do conceito de amizade, mas no sentido de
ignorar ou até suprimir a própria autoridade que lhe é dada como mãe. Porque você está, não é Não o fato. é meu caso, que é uma pessoa que é autoridade isso. Mas falo sobre autoridade e não confundam com autoritarismo. Sim. Né? Não é você dizer assim, quem manda sou eu, quem está aqui sou eu, porque você está reprimindo. Né? É Então, complicado, amor. Peraí, tá difícil. Dê um exemplo de autoridade e um exemplo de autoritarismo você já deu. Agora dê um exemplo de sim, autoridade, por de favor. autoridade é você se fazer presente no papel que você está executando. É presença. É presença. Por exemplo, eu me observo, tá? Como eu disse, eu fui mãe aos 16 anos, eu tenho uma diferença curta em relação ao meu filho, que hoje está com quase 40 anos. Então, eu sempre tive uma relação, mesmo nós com a nossa idade próxima, de respeito. E até hoje, eu vejo assim, o meu filho, ele me aconselha assim, eu também faço isso com ele, a gente troca, mas eu noto o respeito. Ele me reconhece nesse lugar de autoridade. E isso a gente se faz. Na prática, se aquela... Eu já passei por isso de minha mãe falar... Aqui na minha casa é Quem do manda meu sou jeito. eu. Quem manda sou eu. Se você quer, vai ter as suas coisas, vai ter sua casa. Ou então também tinha uma que ela falava muito, vai morar com seu pai. Que ainda tem isso, quando é separado. Aí, assim, hoje eu acho super engraçado. E hoje eu me coloco também, assim, pensando... Eu já falo isso pro meu filho de 3 anos. Quem manda sou eu. A gente repete o que a gente ouvia, né? Repete o que eu via. Porque repete. Mas seria a forma correta, então, de dizer quem manda sou eu, você vai ter que obedecer. Sem ser porque agressiva. sem ser... Primeiro, escolher a sua forma de dizer. Nem sempre tudo que é dito é verbalizado. Entendi, não, doutora. Atente-se a. Você pode se brincando. comunicar. Tô brincando porque eu trabalho com Claro, comunicação, né? você Postura. pode- Às vezes você nem postura. fala. Você só olha ou você impõe com os Exato. ombros. Na idade do meu filho, que tem 3 anos, a gente pega mesmo. Sim. Tem que ter a questão física. Isso. Já o adolescente não, né? A gente não Precisa- pode tocar no adolescente, né? Isso. Não Por pode quê? tocar. A gente precisa também entender quais são as características de cada fase desse desenvolvimento. Nós, no desenvolvimento humano. E quando a gente fala, É? pede, entra aqui. Pois é, Aí e você vai tem que falar assim, continuar. agora eu não estou pedindo, agora eu estou mandando. Talvez você Eu tô precise nesse nível. permitir que ele tenha a experiência e ele chegue à própria conclusão. Mas isso, veja, Cansa, nem doutora. Cansa da gente ficar falar, esperando falar, ele ter falar, experiência. falar. A conclusão é que dia que vai ter a experiência. É porque você é uma fofa, né, amor? É. Como é que você fazia em casa? Como é que mistura eu vou psicóloga lembrar? com a mãe? Sim. Eu me reconheço como uma mãe amorosa. Acho que aqui Fernanda e Bruno estão me escutando, mas eu tenho certeza que eles validam isso. Eu me reconheço como uma mãe que batalhou muito para poder superar todos os desafios que é ser mãe adolescente e saber ouvir. Mas eu sempre busquei estar presente, mesmo por mais que eu tivesse as tarefas de parar muito, escutar muito, participar. Eu, inclusive, me integrava com os amigos dos meus filhos. Porque eu entrava sutilmente. É o que eu tento fazer Sutilmente, também. Tá no quarto, eu mas- entro, é. vamos conversar, me conte aí o que está acontecendo. Porque é Microfone. nessas conversinhas que a gente Isso. conhece o amigo, conhece o que está acontecendo, porque eles Exato. soltam, né? Exatamente. Mas o adolescente atual, ele cada vez mais ele está no mundinho dele, ele não quer Tá. falar. Então a gente precisa buscar. O meu tá nessa fase, de querer ficar no estratégias. quarto, de querer ficar. Eu falei, chego lá, tomo o celular. Vamos sair para jantar? Não quero ficar em casa. É. Eu obrigo a sair ou deixo em casa? Cada situação tem a ver com aquilo que você percebe na relação. A gente não tem como definir regras para se criar um filho, porque se fosse assim não seria tão complexo. Não é É? como receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Não é mesmo. Por isso, a sensibilidade, aí eu entro um pouco no campo das nossas emoções, a sensibilidade nos guia. A gente vai percebendo o que é que vem de resposta. E se a gente não souber ouvir, não vamos saber falar. Falar, né, aquilo que a gente pensa que é, ou então conduzir a pessoa para que fale, é um ato espontâneo. É um ato espontâneo. Então, o adolescente, quando você pergunta, e aí, filho, como é que foi na escola? Normal.
Normal. Normal. Alguma coisa... Não, mesma coisa de Tudo, ontem. normal. Aí, até você descobrir o que é normal para ele, você precisa escutá-lo várias vezes. Enfim, não existe uma resposta, um direcionamento prático, porque nós estamos falando de condições subjetivas. Mais um motivo para que nós, mães e pais, procurem um acompanhamento profissional. Existem hoje vários segmentos, terapia, psicóloga. Josiane, ela é psicóloga e filósofa. É algo que me agrada muito, porque é algo que sai um pouco do que a gente está vendo por aí de mais trivial. E eu sou apaixonada por filosofia. Eu vejo que a filosofia ela se aplica muito ao mundo material, ao hoje. Ela é muito atual. Sempre. E a gente ter esse acompanhamento com um profissional vai nos preparar para aturar, tô brincando, para saber lidar com aquele ser que não vai nos ajudar em nada. E vem mais 2, né? E Porque 2 vai tá virar vindo aí. adolescente E ainda. na psicoterapia, o processo da psicoterapia justamente te aproxima primeiro da compreensão sobre você mesmo. Como é que você vai entender o outro se primeiro você não se reconhece? Na questão da maternidade, eu vejo muitas pessoas repetirem padrão de comportamento porque é assim, porque é assim. Então, Só sei que é assim. só sei que é assim, vai ser assim mesmo e acabou. Né? Então, a gente precisa desenvolver isso, entender o para que estamos ali atuando como mãe, né? De fato, exercendo uma maternagem que tem a ver com a orientação, que tem a ver com o direcionamento e, principalmente, a autonomia. Eu não consigo desvincular, não consigo ver a maternagem sem estar vinculada à autonomia, que é a sua capacidade de pensar por si. Adolescentes ouvem os colegas acabam se influenciando porque querem ser vistos, querem fazer parte do grupo. Se a gente não buscar conhecer esse universo, como é que a gente vai dialogar com ele? Que é o primeiro passo. E a psicoterapia abre esse espaço para que você possa entender como você sente, como você lida com suas emoções. Né? Porque não é sobre o que você é sobre como você está diante daquela situação, diante daquele contexto atual, para você poder reconhecer as suas próprias emoções. Quando a gente começa a ignorar, Sim. né, foi um movimento que eu fiz numa época da minha vida em que eu precisei sobreviver a alguns aspectos. A minha relação, a separação dos meus pais mexeu muito comigo e me colocou num lugar de ser uma pessoa diferente de todos da escola. Eu olhava para os colegas e falava assim: se eu tivesse a vida que você tem. Se eu tivesse a vida equilibrada, estruturada que você tem. Eu tinha essa... Então, eu tinha consciência que eu tinha que me esforçar mais. Que, no meu caso, eu tinha que estudar mais. Então, algumas vezes eu me peguei, por exemplo, no intervalo da escola, todo mundo lá embaixo brincando e eu estudando, porque eu sabia que para eu alcançar o nível intelectual daqueles colegas, eu teria que estudar mais. Então, eu passei por muitas questões na separação deles, porque eles tiveram uma separação muito de brigas, de conflitos na minha frente. Não só a separação, a própria vida conjugal foi muito conflituosa, e eu presenciei tudo isso quando eu era criança. Hoje, inclusive, na minha vida conjugal, eu e meu ex-marido escolhemos a separação porque a gente estava fazendo a mesma coisa que os nossos pais fizeram, tendo conflitos na frente do nosso filho pequenininho. Então, a gente fez isso. Acontece que chegou um determinado momento da minha vida que eu fiz muita terapia, fiz muito acompanhamento com psicólogo, psicoterapeuta, até psiquiatra, porque tudo isso afetou muito a minha autoestima e, por conseguinte, a minha autoconfiança. Hoje, eu trabalho com autoconfiança, inclusive, é uma das minhas linhas de trabalho. Mas o que eu tomei a decisão nessa época? Eu fiz assim, a partir de hoje eu não vou mais contar essa história triste. A partir de hoje, É a última vez. Foi... É a última vez aqui no podcast. Não, mas eu já mudei de novo, já voltei. É isso que eu vou falar pra ela. Chegou um momento que eu falei assim, não, eu nem contei a história triste. Eu só passei por cima, amor. Aí eu tomei essa decisão assim, eu não vou contar a ninguém da escola, aos adultos, a ninguém, o que aconteceu na minha vida. Eu vou fingir
que eu sou normal, igual essas pessoas aqui da escola. Porque assim vai ser mais fácil eu me segurar. É o mundo ideal. É o mundo, eu idealizei esse lugar e eu criei esse lugar, sustentei esse lugar e conquistei muitas coisas nesse lugar. Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então eu comunicava o que o outro entendia. Eu não tenho problema nenhum em casa não, tá tudo bem. Oxe, aqui minhas notas, só 9, 10, 8, 9, 10. Então eu fui conquistando muito quando eu me coloquei nesse lugar de esconder minhas dores, esconder o meu passado. Ok. A partir daí, cresci muito. Só que esse passado, essas dores não tratadas, não elaboradas, aquela palavra que você trouxe, elas voltam. Né? Elas voltam. Elas podem sim voltar quando você não consegue decodificar essa emoção. Né? Quando você não consegue entender o que aconteceu com você e aquilo que aconteceu não significa que precisa estar em você hoje. Acompanhar. Você precisa reconhecer que você já esteve nesse estado, que essa condição você viveu, experienciou, mas que você não precisa atualizar no sentido de trazer ao presente como se isso ficasse sendo a sua referência ali o tempo todo. É aquela condição. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com isso a partir de agora. E vem cá, a questão do perdão em relação a isso, como é que funciona? Como você fala de decodificar, Sim. E me remete a perdão. Sim. Tá? Interessante isso, questão, porque para você... como é interessante isso, né? Você conseguir fazer essa conexão, esse direcionamento ao perdão. Você poderia fazer em relação a qualquer emoção. Eu entendo como o perdão algo que você requer do outro. Perdão não é... A gente fala muito sobre desculpas, né? Me desculpe. Pede ao outro desculpas. Aí o outro diz, eu lhe desculpo. Mas no sentido da proposta do desculpar, você está querendo tirar uma culpa que poderia estar sobre você. Interessante essa colocação. Você sentiu aqui a colocação dela? Sim. O Sim, desculpar, mas você pode repetir? O desculpar-se é uma intenção sua para que o outro não te coloque na condição de culpado, porque para você é muito doloroso estar. Para poder se livrar do peso. Exato. Então você está ali. Ou seja, já o perdão. Mas o perdão é uma forma que você doa. Perdão é doação. Tirar um peso das Perdão é doação. Eu livre. posso não pedir desculpas, mas eu posso perdoar. Você pode, inclusive, nem pedir o perdão para a pessoa, né? Isso. Isso, mas você pode seguir. É uma condição interna, É no uma caso. condição sua. Que não é fácil, porque né? O perdão não é uma coisa fácil. Mas não, nada, se você olhar, vai ser tão fácil. Se Porque às vezes você você não fala se assim, predispor a porque às vezes você fala assim, eu se perdoo, aproximar. mas fica aquela ferida lá dentro. Então, eu acho que isso, enquanto a ferida não cicatriza, eu acho que o perdão não foi concretizado. Eu penso assim, não sei se eu estou errada. Fato, não se trata de estar errado ou estar certo. Se trata de sentir. E quando a gente sente, é real. É verdade. Então, o sentir não... ele ultrapassa qualquer entendimento. Sim. Porque a resposta vem do sentir. Porque como é que você vai ter certeza? Só se você sentir internamente essa certeza que perdoa. Então, se não está com certeza, não sentiu, uma porque não perdoou. testificação. É porque a gente fala, eu te perdoo. Só que fica aquela feridinha lá dentro, remoendo aquele... Então, eu acho que aí o perdão não foi concretizado. Eu acho que o perdão é concretizado. Eu penso assim, né? Quando aquela ferida fecha, você se liberta daquilo. Você vai lembrar, claro, porque nós temos memórias. Não lembrar, mas lembrar com dor. Isso. Eu acho que aí lembrar você já com começa dor a lembrar, mas você vai entender. Uma coisa que é muito importante, gente, é para poder exercer o perdão, reconhecendo que o perdão é uma doação, é uma entrega. Porque quando a pessoa diz assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Tem essa fala, né? Isso é bem... É muito no senso comum, comum. né? Bem Dizer, eu perdoo, mas eu não esqueço. Por que diz assim, eu não esqueço? É porque está ali sob a ameaça do outro poder fazer aquilo de novo. É como se pegasse a ferida, como ela citou, e botasse um curativo ali, mas está ali. Está sempre lembrando ali que a ferida está ali. Mas quando você entende que nós, seres humanos, aí vem uma questão de humildade. Quando nós entendemos que nós, como humanos,
nós passamos, nós transitamos por várias situações, vários eventos. Da mesma forma que você passa por isso, o outro também passa. Sim. Então, isso tira você até mesmo do lugar do julgamento. Quando você quer culpar o outro por algo, aí questione-se. Será que eu estou querendo, com isso, transferir essa responsabilidade porque eu não suporto? Porque eu não suporto dizer assim, eu excedi, eu exagerei, eu me comportei dessa forma. E o que é que há de errado com isso? Nós podemos, sim, ultrapassar um pouco essa fronteira do ético, né? Daquela condição moral. A gente pode fazer isso. Mas a questão do perdão, respondendo a sua pergunta, eu entendo como uma resposta que você se dá, não ao outro. A gente não perdoa o outro, a gente perdoa a si mesmo, a nós mesmos, pelo que nós sentimos, pelo que o outro provocou em nós. Essa sua... Perfeito. Eu nunca tinha pensado, né, Isso tem que virar um corte. Eu sempre achei que o perdão era para ele, Não. mas o perdão é para nós, pra né? mim. Eu já sabia É que o pra perdão mim. era pra mim, que ele ia me pra libertar. mim. Mas essa última colocação dela, sobretudo essa última colocação, que espero que ela coloque como um corte nas redes sociais dela, é assim: será que você consegue repetir? Não, né? É interessante. Não, A minha olha, espontaneidade. já foi, né? Mas, assim, o perdão é seu. O perdão Tá? é meu, Digamos tá. aqui, pronto, vamos lá. Vamos colocar de uma forma muito prática. Vou tentar aqui fazer. Digamos que o perdão seja aqui uma substância, um elemento, né? Algo. Me dê a caixa. Me dê essa caixa aí, por favor. Tá? O perdão, ele está aqui. Nós temos a concepção de que, para que eu precise perdoar, eu preciso entregar e o outro precisa validar. E não Valide precisa. aqui, meu perdão. E não precisa. Não. Ok. O perdão ocorre dentro de você. Eu Aí, entendo. O perdão, essa parte do É dentro algo que de... você se dá, é algo que você se permite, que você se oferece. Quem nunca passou por situações em que foi magoado, em que Você foi... perdoa como você se sentiu sobre Isso. aquilo. Sobre aquela Exato. situação. Eu não Olha trago só. para mim uma culpa. E nem Com- responsabilizo o outro, né, por essa culpa. Com isso que eu vivi na separação dos meus pais, por muito tempo eu culpei a minha mãe por algumas coisas e culpei meu pai por outras. Mas eu fui muito mais dura com ela do que com ele. Não sei Como se a explicar. culpada fosse ela. Não da separação em si, mas com relação a mim. Porque quando se separou, ela quis viver a vida dela. Então, ela quis curtir a vida dela, ela quis fazer as coisas dela. E eu, na minha concepção da época, e ainda hoje também, eu entendi que ela me deixou um pouco à margem ali e não cuidou de mim como deveria ter cuidado. Certo? Isso é uma coisa. E eu carreguei isso durante muito tempo. E fui perdoando aos poucos. Tem isso também. Eu não perdoei tudo de vez. Eu fui perdoando aos poucos. Quando eu me tornei mãe, e depois, não foi logo quando eu me tornei mãe. Foi depois, quando eu comecei a querer ser melhor para o meu filho, sem conseguir. E quando eu comecei a sentir falta de mim, enquanto mulher, enquanto pessoa, né? Enquanto eu vi assim, tá, tudo bem, eu tive meu filho, eu amo ele, mas eu quero sair, não quero... Fica aqui com ele rapidinho que eu quero ir ali. Quando eu comecei a perceber que eu tinha outros desejos, outro ser dentro de mim, para além do ser mãe, eu comecei a entender minha mãe, que ela não precisa ocupar o papel de mãe 24 horas por dia. E por mais que ela quisesse, ela pode tentar e até não conseguir. Você exerceu Como o perdão. E aí, nessa hora, eu perdoei. Independentemente de dizer Sim. perdoa ou não. Eu perdoei como eu me senti sobre isso tudo e sobre ela. Porque hoje eu tento sempre ser uma mãe melhor e sempre tô achando que eu não tô conseguindo. A gente nunca acha que tá certa. Exato. A gente sempre acha que tem que fazer mais, tem que fazer mais. E Isso a gente gera acaba esquecendo ansiedade. da gente, né? E quando a gente vai olhar pra gente, A gente sente a culpa. gente sente culpa porque tá olhando pra gente. Sente e culpa. eu fui essa pessoa que culpou minha mãe. Interessante isso. É claro que eu tô me Muito. culpando de novo, mas eu já a perdoei e eu Aham. tô tentando me perdoar. Sim. Que eu posso sim ser mulher, ser normal, ser uma pessoa, ser Pois uma é. profissional, né? E também não ser só profissional. Agora, depois que eu me separei, ainda veio outro aspecto. Porque eu sempre fui muito focada na minha carreira.
Eu tenho mais de 20 anos na área de comunicação. Eu sempre olhei muito para minha carreira. E aí, quando eu me casei, eu olhei mais ainda para minha carreira, como se fosse assim: já casei, já tiquei, já casei, já tive filho, agora só carreira. Agora eu me separei. Cadê eu, mulher? A mulher que gosta de dançar, a mulher que gosta de sair. Não sei onde está, estou procurando. 2. Ser mãe é isso mesmo. Mas a gente também... Eu me abdiquei muito de mim por causa dos meus filhos. Do ano passado, do meio do ano passado para agora, eu falei, não, eu tenho que procurar. Aí eu já entrei numa terapia, já vou voltar a fazer um esporte. Porque a gente esquece, tem hora que você fala assim, pô, eu tô saindo, não tô nem me maquiando mais, por causa da correria do dia a dia, leva filho para ali, leva trabalho para cá. Você fala, e aí, eu tenho que me cuidar. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar deles? Exatamente. Não é? Mas Isso. até esse questionamento é se eu não tiver bem, como eu vou cuidar deles? Tudo é eles. Mas é sempre o outro. Mas é sempre eles. Se a gente não estiver bem com a gente, bem de saúde, bem mentalmente, como é que vai ser a relação mãe e filho? Até com o marido mesmo. Sim, quando a gente está muito cansada, quando a gente está muito estressada, a gente descarrega em quem? No marido, no filho. O filho fala, tirou isso aqui do lugar, em vez de falar, meu amor, coloca no lugar de novo. Não, você já vai soltando os cachorros em cima. Mas por que será que fazemos isso, né? Por que será que fazemos isso? Por que a gente sempre coloca a nossa ira? Eu vou muito além da raiva. A gente coloca a nossa ira naquelas pessoas que são mais próximas. Sempre, é interessante, né? Penso que isso tem a ver com a referência de segurança que aquela pessoa nos passa. Quando você está em um trabalho, quando você está fora em um outro ambiente, que nós todos estamos suscetíveis a todas as emoções nos acompanham. Alegria, tristeza, raiva, nojo, vergonha, ciúme, inveja. Não há quem diga que não sinta. Isso seria uma hipocrisia, dizer que não sente. Mas cada um na sua proporção e na sua forma. Então, você começar a fazer essa conexão com você mesmo, compreender as suas emoções, isso tem a ver com o como você sente, não sobre o que você sente. O como. Por quê? Porque a emoção, já vem da própria palavra, né? O emovere, que é uma palavra grega, que traz um sentido de movimento. Então, a emoção, ela está em nós. É fato. Porque o humano traz essa emoção. Quando a gente fala assim, sobre essa questão de eu estou falhando como mãe, são papéis, né? A maternar é um papel, a atuação no seu campo profissional também é um papel. Nós estamos exercendo papéis sociais o tempo inteiro. Mas quando você começa a entender a sua necessidade do momento, aquilo que é mais urgente, atender. Quando você escolhe ter um filho, lógico, aquilo atrai você, ele direciona para um cuidado que você precisa fornecer para o outro. Isso é fato. Por quê? Porque você está com uma pessoa que você tem responsabilidade e que você precisa prover segurança. Mas como é que você provê a segurança para o outro se você mesma não se mostra segura? Porque o filho vai entender como referência. Então, se você estiver bem, você vai transmitir essa autoconfiança. Olha, eu vou ler os comentários e depois em seguida... Tá muito emocionante, tá muito gostoso. Eu queria pegar um gancho, porque você colocou muito na questão da mulher, da mãe, certo? E o pai? Não, o pai pode ir embora. A Tô função. brincando. É isso. Mas existe... Eu digo, perdão. Assim, a função. Eu tive um casamento de 17 anos. Sim. 3 filhos, certo? Aí você fala como você sente ou o que você sente. Sim. Pronto. O que eu sinto... Certo? O que eu sentia diante dessa confusão, meus filhos hoje já estão adultos e existem mágoas, certo? Por conta da ausência, do desfazer a família, aquela coisa toda, existem mágoas, certo? Mas a vida segue. Sim. Se a relação não deu certo, talvez fosse pior estar juntos e chegar a ver de fato... E um dia eles vão entender isso. Então, assim, hoje... A urgência é sua. Hoje eu sofro muito... por conta desses meus 3 filhos, porque eu acho que houve um pouco de uma certa alienação,
certo? Ou seja, a dor para eles que vivem com a mãe, a dor da mãe parece ser maior do que a do pai. É como se o pai não tivesse dor nenhuma, certo? Nós estamos vivendo, a gente tenta seguir a vida. Todos nós temos dificuldades, tanto na parte de lá como na parte de cá. Sim. Então, às vezes, você não consegue responder ou dar entregar o seu sentimento, sua atenção, da forma que eles gostariam, certo? Mas não é por questão da falta do amor. A própria condição, são pessoas que vivem em outro estado, certo? Então, assim, como eu me sentia e como eu me sinto, certo? O que eu sinto? Eu sentia essa coisa, né, de a dor da minha mãe é maior do que a sua. Então, pancada no pai. Isso por conta do vínculo que se estabelece. Então, assim, hoje eu procuro me sentir, certo? Tipo assim, fiz o que pude, na condição que pude, no tempo que pude. Sim. Já que eu não tenho mais a atenção, o respeito, certo? Por parte deles, por uma situação talvez criada pela própria mãe, certo? De colocar essa condição, eu lavei as mãos. Eu não posso mudar a cabeça deles. Não. Certo? Eu não posso mudar a cabeça deles. Então, assim, cabe a mim seguir a vida e deixar que, como ela falou, hoje, como mãe, ela sente o problema em relação à mãe dela. Eu espero que um dia, certo, a ficha deles caia nesse sentido. Eu tenho certeza que vai, meu certo? amor. Hoje eu tenho um neto. Sim. Hoje eu tenho um neto, do mais velho, certo? E aí, quando nós tínhamos aí uma relação mais saudável, digamos assim, certo? Existia uma cobrança dessa proximidade com o neto, certo? Mas chegou a um ponto que é melhor dar um tempo, deixar a coisa caminhar e a vida vai mostrar, certo? Onde é que está, de fato, a culpa dessa história? Eu entendo também, existe sim, essa situação que gera um incômodo, que implica numa condição de parentalidade, de disputa, porque cada um quer mostrar o que fez, porque sente a necessidade de ser aprovado, de ser reconhecido, tem uma necessidade de que eu preciso ser visto, eu preciso que eles valorizem o meu esforço. Então, na condição de pai ou mãe, eu falo assim na questão porque as duas referências para o cuidado com os filhos, entendo que isso vai acontecer, porque cada um vai colocar ali a sua própria necessidade. A mãe, por algum motivo, ou estando contente ou não com a separação, vai olhar os filhos como um ponto de contato que vai trazer que vai provocar uma memória afetiva, e ali sim provoca emoções diversas e que faz com que a pessoa até se comporte de uma forma agressiva em relação ao outro e coloca aquilo sobre os filhos. Mas ficar buscando esse reconhecimento, buscando essa aprovação, isso só faz mal à pessoa que está, porque assim, cada um oferece naquele momento o que consegue, cada um oferece o que pode fazer ali naquele momento. Então, se a gente começa a ficar cobrando, porque eu poderia ter feito isso, porque eu poderia ter feito aquilo, o poderia, não foi feito. Mas perceba o peso de uma mãe magoada por uma separação, certo? Transferir isso para o filho como se fosse aliviar a dor dela. Será que não percebe que, na verdade, está fazendo muito mais mal para os filhos do que para o próprio pai? Porque assim, nós somos adultos, nós estamos vivendo a nossa vida. Então... Isso que é muito comum que você está trazendo. Eu digo comum porque acontece com frequência. Tanto a mãe não quanto é banal. O pai, né? Isso, não é banal. Não estou querendo dizer que é uma condição banal, de forma alguma. É comum porque cada pessoa, quando sente a dor, nós somos criados, fomos formados, nós vamos sempre em direção do prazer, daquilo que é bom. Então, a dor, cada vez mais, nós queremos repelir, nós seres humanos, queremos repelir essa dor. E quando essa dor ela excede, ela vai tomar uma dimensão que vai além do físico, além da sua mente, e vai nas suas atitudes, e aí, enfim, gera
Muita coisa. Maravilha. Por isso que é importante, em vez de você focar no que o outro possa te oferecer, você focar no que é que você pode estar oferecendo a você mesmo. Não no sentido No de caso, um eu ato optei oferecer a egoísta. paz. Hoje eu optei pela minha paz. Exato. Se você tem convicção disso, ninguém precisa ser convencido disso, se existe essa convicção em você. Você sente que aquele espaço já não lhe pertence. Aquele espaço já não tem uma ressonância com todos os afetos que você deposita. Então, você vai passar a buscar uma forma onde você consiga se autorregular, né? Onde você consiga conquistar o seu bem-estar, porque você estando bem, você também vai proporcionar quem estiver ao seu lado. Puxa, que coisa maravilhosa. Marca a sessão com a psicóloga. Posso ler os comentários, Maria? Agora eu quero que você vá para os comentários agora. Pronto. Maravilhoso esse momento para nós todos. Espero que vocês estejam gostando. Daqui a pouco a gente também vai conversar com um médico nutrólogo, né? Já deve estar aí. A gente vai encerrar aqui. Vamos conversar também com o Neilda, que é terapeuta, já é outra linha, que também eu experimentei. Eu vou ler os comentários e você leva para o Pega os comentários. Eu queria mandar um abraço para nosso amigo Carlos Sobrinho, tá? Tá nos assistindo e nos deu aqui, ou melhor, nos fez uma proposta de trazer para aqui um debate sobre empreendedorismo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, Carlos, estamos abertos a bater esse papo aí para poder a gente pegar esse quadro aqui, tá? E quero também mandar um abraço, um agradecimento para a doçura da Gi, que mandou umas delícias para o nosso coffee break aqui. Não estava sabendo, não. Que aos maravilha. Comentários. Gente, ó, Maria Lucineide Barbosa, 6009. Não sei se vocês conhecem. Ela colocou aqui, ela estava interagindo aqui e ela disse uma frase: ninguém explica Deus. Provavelmente em algum momento. Deve ter sido sobre o momento da gestação, imagino. Uma ótima profissional, disse aqui a Evelyn. Acho que foi para você, porque ela falou aqui, um trabalho Colega perfeito. Minha de São Paulo. Colega sua de São Paulo. Ela está nos acompanhando, batendo palma, fazendo vários comentários. Obrigada, Evelyn, pela sua audiência. A gente fica muito feliz. Eliana Silvestre, parabéns, menina, mulher empreendedora de sucesso. Não sei para quem foi esse parabéns. Isso é para você. Eu tô sentindo que foi para mim. Será que ela me conheceu? Meu Deus, na época que meus pais separaram. Viviane Bonfim, corações. Obrigada, Viviane. Doutora Josiane, maravilhosa. Quem disse isso foi Nina Baroni. Não sei se você conhece. Sim, conheço, sim. Porque também, às vezes... do pastor Baroni? Sei lá, não conheço. Não sabia nem quem era. O arroba no YouTube, às vezes, não é o nome da pessoa. Sim, então, sim. por isso que eu pergunto, será que você conhece? Sim. Maria Lucineide aqui interagindo. Muito pertinente essa fala para esclarecer que terapia não é para doidos. Não mesmo. Tem gente que ainda acha isso. E pior, psiquiatra. Se acha que terapia é para doido, mas de psiquiatra. Quer mais aqui? Gabriele, dando palminhas. Minha paciente. Sua paciente? É. Perfeito, doutora Josiane. Lília colocou aqui também. Eu vou falar para vocês, se vocês adoraram as nossas entrevistadas, que eu estou sentindo essa energia vindo da câmera. Doutora Josiane, qual o seu Instagram? Repete só o Instagram aqui pra gente. PC Josiane Vasconcelos. Josiane com I, não é Josi. E é com S? Josiane. Com S. Com S. Josia. Gostou de Josiane? Anne. Quer perguntar como é que funciona o trabalho dela? Vai lá no direct e pergunta e conversa um pouquinho. Atualmente eu informar estou telefone, fazendo... WhatsApp de contato? Pode, sim. O meu WhatsApp, inclusive eu respondo WhatsApp, eu não atendo ligações. Ok. A não ser dos números que eu tenho salvos. O WhatsApp é o 71988992600. Maravilha. E atualmente eu estou atendendo online. Eu faço atendimento online. Inclusive, a pessoas brasileiros que moram fora do Brasil. Por quê? O atendimento online ele tem essa capacidade de alcançar as pessoas, de estar presente em uma distância, porque não existe uma fronteira para isso. A gente ignora essa fronteira. Eu amo a internet. Então, capacita. Ninguém vai falar mal da internet na minha frente, não, que eu defendo. Muitos brasileiros que moram fora passam por várias situações de mudança, de adaptação, enfim. Até mesmo com a própria língua. Sente falta do acolhimento da língua materna. E atender a esses pacientes também é algo que me deixa muito feliz, porque eu consigo transmitir um pouco desse acolhimento
né? Que a terapia também oferece, que a psicoterapia também oferece. Ok, vamos para as considerações finais da nossa amiga Luciane. Boa sorte. Então, o meu @ é Ateliê Luciane Boa Sorte. Lá você vai ver um pouquinho do meu trabalho. Ainda não postei tudo, ainda tem muita coisa para ser postada, principalmente que foi feita no final do ano, mas eu juro que eu vou postar aos pouquinhos. E quem quiser fazer algum orçamento e conhecer nosso trabalho, o WhatsApp é 71992041091. Perfeito. Maravilha. Agora as nossas... como é que você chama, meu amigo? Apresentação não, uma palavra que você usa para a gente se despedir. Considerações finais, ela acabou de ele fazer. sempre fala, né? Já tá feita, então? Acabou de fazer também. Ou Foi? quer falar alguma coisa? Não, a consideração é aquela parte bonita que você sempre pede. As considerações do considerações agradecimento. finais, que ela acabou de encerrar. Agora elas fizeram o pitch. Mais ou menos, né? Como se fosse o pitch. Falou onde é que encontra, tudo mais. Aquela consideração bonita para poder comentário encerrar. sobre isso aqui, a experiência aqui. Isso. Pronto, Não é você que faz isso? Que chama? Isso. Desistiu, foi? Não, então, vai lá, continua, vamos lá, dá continuidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma experiência única. Eu nunca tinha participado de um podcast. No início eu fiquei meio insegura, meio nervosa, mas eu vi que não é um bicho de 7 cabeças, né, doutora? Depoimento espontâneo, Arthur. Corre aqui, Arthur. É depoimento espontâneo. Mas eu agradeço a oportunidade. Espero ter outros momentos, né? Não, peraí, volte aí, amor. Fale da parte de se sentir à vontade pra gente pegar esse Vou até pegar um corte diferente aqui. Vamos lá. A primeira vez que eu participei, eu quero agradecer por poder participar do podcast, né? Foi a primeira vez minha numa entrevista, assim, num bate-papo. No início eu fiquei meio nervosa, meio ansiosa, porque o desconhecido deixa a gente assim, né? Sim. Mas foi um bate-papo muito gostoso, muito enriquecedor. A doutora me ajudou principalmente a abrir um pouquinho sobre a adolescência, né? Que eu tenho um filho adolescente. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. A doutora também. Se sentiu bem? Senti muito bem. Não fiquei nervosa. Ai, achei que eu ia ficar nervosa, tá não vendo? fiquei. Nem gaguejei, tá vendo? Tá Olha. vendo? É mesmo. Então, para mim foi maravilhoso. Sim, Que gente, bom. esse espaço é maravilhoso. Poder conversar de uma forma... Você não sabe o que é que vem do outro lado. Por isso que então eu nem- você responde daquilo que você sabe. Então você mostra realmente. Não existe roteiro, não existe nada ensaiado. E eu até tinha comentado com você, né, que eu não gosto de nada ensaiado. Eu acho que o planejamento, ele é importante para que você se organize. Uma Para que você condução. tenha uma linha. E o que gera muitas vezes ansiedade, né, que isso aí já fica para um outro tema, um outro momento, é justamente porque muitas vezes a gente exige que o planejamento ocorra tudo aquilo da forma que a gente gostaria que fosse. E, de repente, isso pode mudar. Isso. Né? Então, esse espaço aqui, É bem espontâneo, descontraído, né? onde a gente pode apresentar nossa autenticidade, é fantástico. Tá? Para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. E quando a gente deixa vocês serem autênticos, aí vocês entregam o melhor de vocês. Sim. Porque aí você se sente livre para entregar a expertise de vocês. Por isso que a gente tenta sempre descontrair. E nós já temos essa relação entre mim e ele. A gente tem essa descontração, essa conexão. Fluidez. Exato. Eu amei, já vou fazer a minha, tá? É isso. Eu amei me sentir emocionada, como vocês puderam ver. Então, eu fiquei completamente aqui com vocês, completamente presente. Eu achei que a escolha de vocês duas aqui nessa mesa hoje foi realmente uma escolha Engraçado que quando a gente convida, a gente fala assim, psicóloga, caixa, como é que tem vai a criar essa ver? conexão? Você vê como a gente consegue... Eu Olha. lembrei de algo interessante aqui para falar, só para a gente fechar, que eu estou na 4ª edição do Café Mulher e Prosa. É um momento em que reunimos nós mulheres. Homem não, porque pai, homem não tem Adentramos. sentimentos. Quando eu fiz o primeiro Café Mulher e Prosa, Tem que fazer um negócio pros homens, tinham bichinho. homens. Não, quando eu fiz o primeiro Café Mulher e Prosa, estavam também homens presentes. Um Porque penetra? queriam
alguns porque queriam participar do universo que feminino. fantástico. E isso é importante Chame ele, também. chame Pô, ele. fiquem à vontade, vocês homens, fiquem à vontade para fazerem parte. A proposta do Café Mulher e Prosa é justamente criar um ambiente onde vários temas do universo feminino pode ser discutido. Então, assim como se fosse essa aqui, troca, né? exato. Só que a mais gente tempo. vai O dia os todo, grupos, o dia todo, a gente né? faz o dia todo, né? Com dinâmicas, com isso faz com que as pessoas participem mais, troquem, se sintam mais à vontade em poder falar. Não é adentrar na vida particular. Não é isso. Tem como Mas não é entrar cada na um vida falar particular. sobre Quem suas quiser, né? experiências. Tem Quem gente quiser ficar à vontade, a gente vai discutir temas. A gente não vai discutir a vida de ninguém. A gente discute temas, né, que tem a ver, e eu vou conduzindo de acordo com a filosofia, nessa conexão entre a filosofia, a psicologia, e sempre tenho... eu não faço isso sozinha, né? Há sempre uma pessoa que eu convido, que também participa, e a gente pode... Isso é só um spoiler, né, Só Lina? que tem uma coisa. Ô, Arthur, filma aqui, por favor, meu querido. Filma aqui. Imagine... Já vai encerrar já? Olha só que fantástico. Você vai sentar, vai relaxar, vai conversar sobre todos esses temas com a condução da nossa psicóloga, certo? Pode chorar. Pronto. Terminou o processo, você vai sentar, secar as lágrimas, sentar e fazer um planejamento do seu ano ou da sua vida, o que você quiser. Já tendo consciência do que você sente, já tendo consciência do que você quer, que às vezes você acha que é uma coisa e não é outra. Sabe aquela coisa da maternidade que a gente estava falando mais cedo? Às vezes você está achando que você quer ser mãe, não é que você queira ser mãe, você quer, na verdade, dar uma resposta para a sociedade. Então, tratou isso aí, tratou essas confusões mentais. Organizou? Agora vamos sentar para fazer um planejamento. E aí, essa parte do planejamento, quem vai conduzir sou eu. Aí nós estaremos juntas e já tem data para isso acontecer. 8 de março. 8 de março não tinha data melhor pra gente. Dia da Mulher, né? Dia da Mulher. Vocês estão convidadas a passarem o Dia da Mulher com a gente. Num lugar assim, ó, esquece filho, marido, todo mundo. Deixa o marido, não pode ir não, nessa, viu? Só a gente. Depois a gente faz uma coisa pra vocês, no Dia do Homem. Tem um Dia do Homem também. A gente cria. Então, se você se interessa, quer estar mais um pouquinho com a gente, mande uma mensagem nos nossos directs que a gente atende vocês. Pronto, amigo, pode encerrar. Isso. Pronto. Mais uma vez, agradecendo as nossas convidadas por estar aqui conosco. Agradecer a Doçuras da Gi pelo carinho, mandar as suas delícias para o nosso Coffee Break. Tá? E Bonitos. Né, comentando aqui, certo, que criamos a... Como é que foi o... Ele queria terminar, né? Agora ele não quer mais terminar. Vamos lá. Criamos a Rede GAC Podcast criou a incubadora de A gente podcast. pode falar isso no próximo bloco? Podemos? É melhor, porque já são 11h19. Continuem Pronto. aí. Então vamos porque fechar. A gente tem um pessoal para convidar, já Obrigado chegaram. a todos, obrigado às nossas incubadora. convidadas e até a próxima. Teremos daqui a pouquinho fica aí. o segundo bloco, tá? Segundo bloco nós teremos o Uma Dr. Felipe. terapeuta e o nutrólogo. Isso aqui, ó. Estourados lá. ali, ó. O Neilda Lobo e Dr. Felipe Guimarães daqui a pouquinho, hein? Não saiam daí.